bem, começando o nosso momento BBB, uma ótima tarde pra você, seja muito bem-vindo. E olha, a Fernanda, como você tá lendo aqui na tarja, ela tá fazendo algumas acusações contra a Rede Globo, viu? Ela tá fula da vida com a Rede Globo e falou que a emissora tá dando uma vantagem para a Bia nas edições ao vivo, depois que a Bia derrubou a Sabrina Sato, foi punida com as estalecadas, né? Aí ela disse que a única chance de expor o suposto favoritismo da Globo é do Sincerão, abre aspas. Isso acontece porque a Bia é esperta, é malandra, fecha aspas. A Fernanda se queixou que a Globo não teria dado uma punição digna para Bia, né? Mesmo depois dela receber 3 advertências por importunar artistas durante visitas na casa, abre aspas. Depois de tudo isso que aconteceu, e as falas do Tadeu puxando a maior sardinha para ela, ainda deixa ela contar a história todinha de histórico de câncer da família. Deixam ela ter margem, coisas que a gente tem noção que ela não tem, né? Ela não é porque ela nasceu assim, é porque ela é esperta, é malandra, porque ela quer aparecer, quer vingar, quer estar nos lugares, quer causar no ao vivo, disse a Fernanda, que aconselhou ali o Bin a expor tudo no Sincerão, já que a Globo então poderia cortar as frases dele no programa editado, como é normal. A gente sabe que realmente tem uma edição, eles dão uma podada ali no material, mas a Fernanda já tá acusando a Globo de favoritismo pra Bia, sem nem ter visto a edição, hein? Já tá com o pensamento avante ali no programa. Daniel, eu diria que esse ano é o primeiro ano onde eu vejo tantos participantes fazendo isso, acusando, né, a TV Globo, acusando de uma forma assim, sem esconder que tá acusando, sabe? Porque antes o pessoal pelo menos tinha aquele receio, né, de receber uma atenção, de tomar uma estalecada de alguma coisa. Esse ano o pessoal não tem medo, o pessoal tá falando, não é somente a Fernanda, a própria Pitel já falou algumas vezes, e isso, ao meu ver, gente, não tô aqui julgando o mérito de dizer se a Fernanda está certa ou não, tá? Só tô fazendo uma observação desse outro lado, daqui a pouco, da minha opinião sobre isso. A questão é, a Globo parece que abandonou o Big Brother esse ano. Esse é o primeiro ponto. Parece que esse ano não tem direção do Big Brother. Eu não tô falando que a produção do Big Brother não esteja cheia de pessoas competentíssimas. Não, é que o diretor tá ocupado postando story. Exatamente. Não estou falando que o programa não tenha gente competente trabalhando ali atrás das câmeras. Só que se você tem 40 pessoas competentes trabalhando sem uma direção de pulso firme, virou uma bagunça, porque cada um faz do seu jeito. Então, assim, a gente viu o Boninho falando que ia colocar um argentino lá dentro, depois apagou o vídeo, depois o G-Show editou o vídeo, deram um horário que era pra entrar ontem, aí depois já falaram que adiaram. Então, assim, o programa tá perdido. E é o programa, repito, hein, 1 bilhão. Isso é mais do que a concorrência consegue com a programação inteira durante um ano. O Big Brother consegue com a edição sozinha. Então parece que é aquilo, excesso de dinheiro. Parece que o pessoal perdeu total o medo de dar errado e ano que vem flopar de novo. E o pessoal que tá lá dentro da casa tá sentindo que tem algumas coisas que sim são 2 pesos e 2 medidas. Por mais que eu tenha os meus pensamentos aqui, eu gosto da Bia, eu acho engraçado o jeito dela e tudo mais. Viveria na mesma casa que ela? Nem lascando, de jeito nenhum. Viveria na mesma casa que o Davi? De jeito nenhum também. Não viveria. E se te dessem R$1 milhão? Oi? E se te dessem R$1 milhão? Não, assim, se me desse R$1 milhão, aí são outros 500. Mas, sem brincadeira, a questão é, a Globo perdeu a mão. A saída, gente, vamos lá. Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui, que é fã aqui das fadas e tudo mais. Mas vamos dar uma opinião aqui, bem analítica, tirando o clubismo. Vamos lá. A Vanessa Camargo foi expulsa do programa por supostamente ter agredido o Davi, né? Foi aquela situação ali na cama, tudo mais, o Davi tava dormindo, acordou, foi lá e eles expulsaram. A Bia já tinha sido advertida em outras ocasiões sobre a interação dela com famosos. Ela não foi advertida só uma vez, foram várias vezes que ela foi advertida. Dessa vez ela derrubou a Sabrina Sato. Então, assim,
A Globo, no primeiro momento, ficou quietinha. Só agiram e deram estalecada tanto na Bia quanto na Alane depois que as redes sociais se pronunciaram. Então vocês podem perceber como tá esquisito? Não tá estranho? Não parece que tá faltando alguma coisa? Eu não tô falando que tá existindo um movimento da Globo, vai ajudar alguém a ganhar. Não tô falando isso. Eu acho de verdade que não tem manipulação para um lado ganhar. Eu de verdade não acho isso, porque a emissora não ia ganhar nada com isso, né? Eles podem até editar ali para tornar a história um pouco mais comprável, para o público de casa comprar mais a história, criar mesmo essa questão de mocinho de vilão, mas eu não acho que o prêmio já é dado para alguém que vai entrar. Eu de verdade não acredito nisso. Agora, pode ser que seja também, eu nunca trabalhei lá para dizer, mas na minha opinião, não. Inclusive a gente tem uma enquete aqui. Você concorda com a Fernanda e acha que a Globo tá dando vantagem pra Bia? 78% diz que não e 22% diz que sim. Esse é até agora o pessoal que votou. Eu acho que nesse caso faltou o pulso da Globo. Faltou o pulso da Globo e eles só deram estalecadas porque o público da rede social reclamou. Só por isso. Eu acho que a lei de ter jogado as roupas do Davi dentro da piscina, ter gerado aquele chamadão no ao vivo, por que só não tirou a estaleca dela, como fez agora com a Bia? Então, assim, parece mesmo que estão pesando a mão para o lado dos gnomos, embora eu não curta o jogo deles, tá? Dá pra gente se divertir, mas também sem fechar os olhos pra realidade, pelo amor de Deus. Mas que tá faltando a Globo abrir os olhos pra galera, tirando a credibilidade do programa dentro do programa, isso tá. Porque toda hora a Fernanda fala, mas estão dando, só tira estaleca do pessoal daqui. Se fosse o pessoal de lá não ia acontecer nada. E até agora a gente não viu nenhuma atençãozinha, né? Nem um pé, fala, vocês estão de sacanagem? Vamos parar de falar da produção do programa. Porque antes nem podia falar. Agora parece que nem eles estão assistindo mais, deixa lá de qualquer jeito e fica por isso mesmo. Ficam sabendo pelo Twitter o que aconteceu e aí eles tomam alguma decisão. Pelo amor de Deus, tá beirando amadorismo. A gente tá falando do programa de maior sucesso, do reality de maior sucesso, que 1 bilhão, gente. É dinheiro demais, pelo amor de Deus. Realmente, e a Fernanda tá dando muito o que falar também, ô Ítalo, porque a Xuxa se posicionou a respeito de um comentário que ela fez, né? A Fernanda tinha dito que, abre aspas, às vezes está tudo dando errado. Tem dia que você quer matar os seus filhos, você quer ser presa. Tem dia que você olha as crianças e fala, se eu morasse em um prédio, jogava pela janela. Porque você não aguenta, você surta, você quer morrer. Você olha aquelas crianças e fica, meu Deus, tá tudo fora de ordem, uma bagunça. Você não tem R$1 para pagar nada, você surta. E após essa declaração aí da Fernanda, a Xuxa usou, né, os stories do Instagram para opinar sobre esse assunto, declarando que as pessoas que têm esse tipo de pensamento não deveriam ter filhos. Abre aspas, por fala como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pelas suas crias e filhos, né? E ali ela continua, na verdade, opinando sobre esse caso, abre aspas, endossa violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar. Nem de brincadeira devemos falar isso. Se você não tem paciência, tempo e amor para ter filhos, não os tenha. Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que às vezes quer jogá-los pela janela. Isso é algo que nem em pensamento deveria pensar, quanto mais verbalizar para todo o Brasil. Deve ser muito difícil para a interpretação. Inclusive rolou um comunicado ali, né, da equipe da Fernanda que disse isso, abre aspas, deve ser muito difícil para a interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. É fácil transformar um desabafo de uma mãe privada de tempo e suporte em algo estratosférico, sem tom para a possibilidade de contexto humanizado. É fácil julgá-la sem conhecer sua história e muito cruel insinuar qualquer coisa para além disso, visto que o contexto pode ser muito claro, disse ali em nota, né, a equipe da Fernanda. E eu queria comentar a respeito desse caso brevemente, porque assim, eu não julgo a Fernanda. Realmente, para quem tem filho, muitas vezes chega num momento que você quer mesmo tacar a criança, que a criança não para de chorar, não para de gritar, não para de fazer birra. Isso não diminui o amor que você tem por aquela criança. E é muito fácil. Eu achei a dona Xuxa, sempre falamos sobre a Xuxa aqui, sempre defendemos a Xuxa, mas eu achei de uma completa falta de respeito a Xuxa querer militar em cima desse caso. Eu achei muita falta de bom senso.
A Xuxa que teve milhões de pessoas pra poder cuidar da filha dela. Exatamente isso que eu ia falar. A Xuxa é uma pessoa famosíssima, até hoje. Pô, muito dinheiro pra cuidar da Sasha. Quando a Sasha fazia birra, tinha uma galera que poderia auxiliar a Xuxa ali. Era babá, era doméstica, era empregada, era isso, era mãe, era... Então, assim, é muito fácil você comparar uma pessoa, uma das mais ricas do Brasil, porque a Xuxa é uma das famosas mais ricas do Brasil, contra uma pessoa que pode ser considerada pobre, perto da Xuxa, perto da fortuna que a Xuxa tem. Qualquer um de nós é considerado medíocre, pobre, né? Comparar a Fernanda, que é confeiteira, que tem que trabalhar. A gente sabe que quem trabalha com confeitaria, ainda mais autônomo, né, que não tem horário ali para trabalhar, não é CLT, tem que ralar pra cacete, trabalha muito. Ah, mas não deveria ter filho. Engraçado a Xuxa falar isso, né? Como se 80 e poucos % da população não tivesse nascido por falta de planejamento, não tivesse nascido por um acaso. Não conheço alguém que chegue e falar, não, essa criança foi planejada. A grande maioria de nós que estamos aqui agora, viemos por acaso. Fomos uma casualidade do destino na vida dos nossos pais. E tá tudo bem também, mas agora... Eu concordo, eu vou passar pano pra Fernanda nisso sim. Eu acho que é desnecessária a opinião da Xuxa. A Xuxa tinha dinheiro na época para contratar um exército de babás. Ela conseguia dormir, trabalhava bastante, trabalhava. A gente precisa falar também que trabalhava bastante. Mas esse bastante mas não se que ela compara com o trabalho, Daniel, de uma empregada doméstica, de uma diarista. A gente até pode falar, Ítalo, mas a Xuxa ela ficava mais cansada porque trabalhava muito. Mas se você for colocar na balança o que compensava, o salário mínimo que uma doméstica ganha e a fortuna que a Xuxa ganhava fazendo um esforço também, né, exagerado ali, afinal ela gravava milhares de programas por semana, gravava no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, então a gente sabe que era corrido, mas ela ganhava muito dinheiro por isso. Então não adianta comparar com uma doméstica, não adianta comparar com uma confeiteira que ficou dias e noites, às vezes, para bater 3, 4, 5 mil reais por mês. O que são 5 mil reais para a Xuxa? Se ela fizer uma publicidade, ela já ganha mais do que a gente vai ganhar. Eu, você de casa, o Ítalo e uma galera aqui no ano inteiro. Então é muito fácil você falar quando você tem o queijo e a faca na mão e uma pessoa para cortar e colocar um pedaço na sua boca. Enquanto você tá ouvindo um relato de uma mãe que ela tem que fazer o queijo, ela tem que amolar a faca, ela tem que cortar, colocar na boca das crianças e no dela também. Então é muito simples você falar. Não dá pra gente medir a vida dos outros com a nossa régua, Xuxa. Admiro muito você, defendemos muito você, mas nisso que você falou, que a Xuxa, ela resolve às vezes pegar um relato, né, militar em cima disso, porque ela faz aquelas campanhas, é porque não pode fazer isso com a criança. Concordo, não tem que fazer, não tem que agredir, a criança tem que ser ensinada de uma outra forma. Agora, pegar o discurso de uma mãe que tem que trabalhar fora, que tem que contar o dinheiro para pagar as contas das crianças no final do mês, e dizer isso que a Xuxa disse, vou até ler de novo aqui, ó, endossa violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar, nem de brincadeira devemos falar isso, pois falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pelas suas crianças. Já que você ama tanto assim, Xuxa, as crianças, vai lá bancar a criança, os filhos da Fernanda, né? Os filhos. Quem quiser agora que a Xuxa banque as crianças, manda uma mensagem no inbox dela, fala, você não acha que a gente tem que pregar amor e carinho? Então paga as minhas contas que eu vou dedicar o meu dia inteiro para minha filha, para meu filho. É assim, Xuxa? Uma outra coisa também que eu acho que ainda está muito dividida e que é muito ignorada também é a questão do contexto, né? Do contexto, de como que a frase foi dita, de quando que a frase foi dita, se foi num tom de brincadeira, se foi no tom de ironia, né? Porque eu vejo muito também essa questão em relação ao Davi, o Davi ser acusado de ser agressivo, né? De ser isso, de ser aquilo, já chamaram ele até de psicopata no programa e tudo mais, e agora estão tornando esse caldo para a fala da Fernanda também. Eu de verdade não acredito que uma mãe em rede nacional iria dizer que queria fazer isso, se ela realmente quisesse fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que as pessoas levam as coisas que são ditas às vezes na ironia, num contexto
jocoso, como se fosse uma verdade absoluta, e eu falo isso porque eu defendi o Davi quando o Davi foi atacado. E, gente, pelo amor de Deus, não dá, mais uma vez, não dá para fechar os olhos. Tem gente que acha que Big Brother é assim, você tem que aceitar tudo de errado que a pessoa está fazendo. Eu não acho que a fala da Fernanda foi uma maravilha, acho que sim foi uma fala equivocada, mas eu de verdade não acho que a Xuxa tenha essa moral de ficar aparecendo para falar esse tipo de coisa, de que, que o ser humano precisa melhorar, e que sei lá o quê, sendo que, pô, para lá, né? Pelo amor de Deus, não dá nem para comparar a vida da Xuxa com a vida de um ser humano comum que vive no meio do povão todo dia, que tem que pegar ônibus todo dia, tem que se estressar com o trabalho, chegar em casa e lidar com a situação dos filhos. Porque esse papinho de, não quer ter filho, não tenha, pô, cabe bem quem é ricão, quem é barão, quem tem acesso a plano de saúde, de quem tem acesso, né, a informação ilimitada. E assim, eu achei que a Xuxa realmente perdeu a mão, mas a Fernanda também tem a sua parcela de culpa, porque se ela não tivesse falado essa merda, não tava ouvindo agora também, né? Eu acho curioso isso da Xuxa, por que ela não aproveita esse espaço que ela tem pra ir condenar ali, né, a Ana Carolina Jatobá, pra ir condenar o Nadone, que ele não fez, ele não anunciou nada antes, mas tacou a filha pela janela. Isso sim tem que ser condenado, e não um relato de uma mãe exausta que tem que contar o dinheiro ali pra fazer as crias terem o que comer, tá? A gente vai seguir acompanhando esse caso, reforçando que a gente tá ao vivo de segunda a sexta a partir da 1h da tarde, também 6:45 da noite. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial.